Olá, eu sou o Luiz Otávio Sequeira do canal Fisiologia 3D e sejam bem-vindos ao vídeo de estudo do sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. Antes da gente falar do sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático, primeiramente é importante a gente localizar esse sistema dentro do sistema nervoso. E depois a gente vai ver a função do sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. O sistema nervoso é dividido em sistema nervoso central e também sistema nervoso periférico, sendo o sistema nervoso central dividido em encéfalo e também medula espinal. Perceba, tanto o encéfalo quanto a medula espinal são estruturas que estão localizadas no interior de caixas ósseas. Enquanto que o encéfalo está localizado no interior da calota craniana, a medula espinal está abrigada no interior da coluna vertebral, até a altura de L2, a segunda vértebra lombar, local onde ocorre a presença do cone medular na medula espinal e, a partir do cone medular, a projeção da cauda equina, ou seja, o término da medula espinal em um adulto. Já o sistema nervoso periférico é subdividido em vias motoras e também vias sensoriais. As vias motoras, por sua vez, é subdividida em um sistema nervoso involuntário e um sistema nervoso voluntário. O sistema nervoso involuntário é subdividido em sistema nervoso autônomo simpático, sistema nervoso autônomo entérico e sistema nervoso autônomo parasimpático. Portanto, a primeira parte do nosso objetivo já foi cumprida. Nós descobrimos a localização anatômica do sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático, os dois sistemas que nós vamos estudar nessa playlist. Não falaremos a fundo a respeito do sistema nervoso autônomo entérico. Se nós voltarmos então, sistema nervoso autônomo simpático e sistema nervoso autônomo parasimpático faz parte do sistema nervoso periférico, da via motora, do sistema involuntário. Mas presta atenção nessa palavra involuntário, uma vez que daqui a pouquinho nós vamos ver que o sistema nervoso autônomo simpático e o parasimpático não é tão involuntário assim como os primeiros pesquisadores descreviam. Aproveitando ainda esse diagrama, perceba que, de uma forma anatômica e até didática, a gente divide o sistema nervoso em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Mas isso de forma alguma significa que não há comunicação entre sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Há sim comunicações que partem do sistema nervoso central em direção ao sistema nervoso periférico e também comunicações que partem do sistema nervoso periférico em direção ao sistema nervoso central. Da mesma maneira, ocorre uma comunicação entre encéfalo e medula. Há projeções que partem do encéfalo em direção à medula espinal e também da medula espinal em direção ao encéfalo. Vamos então aproveitar esse momento e ver como que ocorre a comunicação entre sistema nervoso central e sistema nervoso periférico e também entre medula espinal e encéfalo e vice-versa. Vamos falar então que o sistema nervoso, por meio dos axônios, conduz o estímulo da periferia para o sistema nervoso central, ou seja, das partes mais distais do sistema nervoso central em direção ao sistema nervoso central. Essa comunicação é realizada por meio de vias aferentes, ou seja, vias que saem da periferia e direcionam a informação para o sistema nervoso central, seja encéfalo, seja medula.
Ocorre também o fluxo de informação do sistema nervoso central para a periferia. Esse fluxo de informação ocorre por meio de vias eferentes, ou seja, as vias que permitem a comunicação entre o encéfalo ou a medula espinal, componentes do sistema nervoso central, com a periferia. Então veja bem, pessoal, as palavras são bem parecidas, aferente e eferente. O que muda é só uma letrinha, mas isso faz toda a diferença. A via aferente é aquela que conduz a informação até o sistema nervoso central. No sistema nervoso central ocorrerá a aferição da informação. Já a via eferente é a via que permite a saída da informação do sistema nervoso central em direção à periferia. Também existe uma comunicação entre encéfalo e a medula. Essa comunicação é feita por meio de vias descendentes, sendo que a via descendente é a via que permite a comunicação do córtex com a medula espinal. Um exemplo disso seria a via motora. Ocorre também a presença das vias ascendentes, ou seja, a comunicação entre a medula espinal com o córtex. Perceba que agora o trânsito é diferente, é um trânsito de subida, por isso uma via ascendente. A informação parte da medula e vai em direção à região do córtex. Um exemplo seria uma via sensorial. A função do sistema nervoso seria coordenar de forma direta ou indireta as funções orgânicas. A coordenação direta ocorre por meio das vias descendentes, como nós vimos, por exemplo, uma via motora, as vias ascendentes, um exemplo é a via sensorial, e também as vias de associação. Essas vias de associação são as vias que permitem a comunicação de áreas do córtex com outras regiões do encéfalo, como, por exemplo, a comunicação da região do córtex com os núcleos da base, ou a comunicação de regiões do córtex com o sistema límbico, a comunicação de regiões do córtex com o cerebelo e assim por diante. Este é o modelo de coordenação direta. Já a coordenação indireta, também chamada de coordenação modulatória, é caracterizada pela modificação, presta atenção na palavra, pela modificação de uma função em andamento. Esta modificação apresenta como objetivo adequar o funcionamento de um ou vários órgãos. E quem é a parte do sistema nervoso responsável pela coordenação indireta ou modulatória? Isto é função do sistema nervoso autônomo simpático ou do sistema nervoso autônomo parasimpático. Então vejamos. A função de sistema nervoso autônomo simpático ou sistema nervoso autônomo parasimpático seria de modificar uma função e adequar o funcionamento de um órgão. Vamos agora conceituar o sistema nervoso autônomo e nós vamos ver que não é tão simples assim. O sistema nervoso autônomo pode ser conceituado por alguns autores como um sistema nervoso automático, ou também um sistema nervoso vegetativo. Já a nomenclatura mais atual que está ganhando força na comunidade científica diz que o sistema nervoso autônomo é o sistema nervoso neurovegetativo. Embora ainda pouco usado, o termo neurovegetativo é a nomenclatura mais aceita. Perceba que é um pouquinho difícil
para a gente determinar o nome desse sistema nervoso, embora o nome clássico seria sistema nervoso autônomo. Por que autônomo? Autônomo é porque executa as funções independentes de nossa vontade. Lembra no primeiro slide, naquele diagrama, eu disse para vocês que o sistema nervoso autônomo simpático ou parasimpático faz parte da via motora involuntária. Mas naquele momento eu já disse para vocês, nós vamos falar ainda a respeito desse termo involuntário. Vamos falar agora. Lá no começo, os pesquisadores acreditavam que o sistema nervoso autônomo trabalhava independente de nossa vontade consciente. Hoje, porém, essas funções independentes já não são tão aceitas assim pela comunidade científica, uma vez que experimentos já comprovaram que nós podemos sim controlar o funcionamento, seja de sistema nervoso autônomo simpático ou sistema nervoso autônomo parasimpático. Por esse motivo, a nomenclatura visa a ser modificada para mostrar a maior realidade do sistema nervoso autônomo. Por isso eu disse que o sistema nervoso autônomo, na nomenclatura mais recente, é denominado como sistema nervoso neurovegetativo. E qual foi esse experimento que mostrou que nós já conseguimos modificar a função do sistema nervoso autônomo? Pesquisadores viram que pessoas altamente treinadas com técnicas de meditação podem voluntariamente, mediante a vontade dessa pessoa, aumentar ou diminuir o funcionamento, seja de sistema nervoso autônomo parasimpático ou sistema nervoso autônomo simpático. Mas veja bem, pessoal, isso ocorre mediante um aprendizado, um treino. Não é qualquer pessoa a qualquer momento que consegue modificar a função dessa porção do sistema nervoso. Mas os resultados, sim, já mostram que é possível a pessoa modificar sistema nervoso autônomo simpático ou parasimpático. Por isso, o termo autônomo mostra que essa porção do sistema nervoso não é tão autônomo assim como os primeiros pesquisadores acreditavam. Já o termo vegetativo se refere ao fato de que essa porção do sistema nervoso é capaz de controlar as funções vegetativas. E quais seriam as funções vegetativas? Por exemplo, o funcionamento do sistema cardiovascular, o funcionamento do sistema respiratório, sistema digestivo, sistema endócrino e assim por diante. Essas são as funções vegetativas. A função, então, do sistema nervoso autônomo seria de regular a atividade da musculatura lisa, a atividade do músculo cardíaco e também de algumas glândulas. Aumentando ou diminuindo o tônus muscular da musculatura lisa, isso pode levar a alterações da luz, seja de vasos sanguíneos, seja também da luz do aparelho digestivo. Isso vai alterar o funcionamento desses sistemas. O músculo cardíaco, nós já estudamos inclusive a contração e a fisiologia cardíaca neste canal, nós vimos que há momentos onde ocorre o aumento da força e da frequência dos batimentos cardíacos e há momentos onde ocorre a diminuição da força e da velocidade dos batimentos cardíacos. Este aumento ou diminuição da contratilidade cardíaca é importante para adaptar o corpo para novas condições. E também a secreção de algumas glândulas, em especial as glândulas que participam do processo digestivo. Nós vamos falar com mais detalhes a respeito dessas alterações fisiológicas que ocorrem mediante a estimulação simpática ou parasimpática
quando a gente for falar dos órgãos e a sua relação com o sistema nervoso autônomo simpático e sistema nervoso autônomo parasimpático. Por hora, é apenas uma introdução ao nosso assunto. E a modificação da atividade fisiológica tem como objetivo adequar o funcionamento de um ou vários órgãos mediante estímulos ambientais ou também estímulos orgânicos. Vejamos exemplos de estímulos ambientais. São estímulos periféricos, como, por exemplo, o som de uma campainha, uma sirene, um cheiro de queimado, uma explosão, a visão de uma vitrine de confeitaria, vitrine de uma loja, um cheiro agradável e a temperatura ambiente, entre vários outros estímulos que nós somos submetidos diariamente. Já o estímulo orgânico pode ser tanto por meio de estimulações periféricas, quanto também por meio de estimulação do próprio sistema nervoso central. Coloquei alguns exemplos de estímulos orgânicos: a variação da pressão arterial, a variação da temperatura corpórea e também a digestão. Seja um estímulo ambiental, seja um estímulo orgânico, a interpretação e o aprendizado desses estímulos resultam na alteração de respostas viscerais com função de adaptar o organismo a uma nova condição. Lembra que eu já falei para vocês neste vídeo? A função do sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático é alterar respostas viscerais e, com isso, adaptar o organismo a uma nova condição. Por exemplo, vamos supor que a sirene apresente como um valor um sinal de alerta. Este sinal de alerta vai ativar a estimulação simpática e preparar o organismo a uma nova condição. Depende qual condição. Pode ser de luta, pode ser de fuga, pode ser de uma preparação para uma ação, como, por exemplo, o soar de uma sirene no corpo de bombeiros, e também os estímulos de um processo digestivo. Um exemplo de um estímulo orgânico. O início do processo digestivo vai iniciar o peristaltismo e a secreção também de algumas glândulas digestivas. Isso está sob a estimulação do sistema nervoso autônomo parasimpático. Em breve, nós vamos falar de cada um dos sistemas e como comporta a ativação simpática e a ativação parasimpática. Por hora, era isso que eu gostaria de falar para vocês nesse vídeo introdutório a respeito de sistema nervoso autônomo simpático e sistema nervoso autônomo parasimpático. Eu espero que vocês tenham aproveitado essas informações e que isso venha a contribuir com a sua formação. Muito obrigado por me assistir e nos vemos no próximo vídeo.